Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Começando o próximo episódio 9. Como sabem, nós já falámos sobre as batalhas da Ridda no último episódio e todas as categorias que foram mencionadas, que tipo de pessoas, que tipo de grupos é que abandonou o Islão e abandonou as tréguas e como é que realmente vieram os falsos profetas e tudo mais. Entre os falsos profetas também havia um homem chamado Tulayha al-Asadi. Ele foi um dos homens que, na Batalha das Trincheiras, lutou ao lado dos aliados e mais tarde aceita o Islão, mas não chega de ver o profeta. Portanto, ele não é um sahabi. E após a morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele declara ser um profeta em nome das tribos de Ghatfan e de Al-Tai, que realmente eram as tribos que estavam também mais ou menos a norte. Khalid bin Walid acaba por também ser destacado mais uma vez e consegue travar esta revolução. Dizem que ele foge para a Síria, este Tulayh al-Asadi, e volta também a ser muçulmano. Podemos dizer que, se do outro lado falamos de Sajjah, que foi uma mulher que se declarou profeta e também se tornou muçulmana, ele também é o único homem que que declarou ser profeta e também voltou a arrepender-se e ser um muçulmano. O resto, praticamente tudo o resto, não aceitou. Dizem que ele volta ainda no tempo de Abu Bakr para fazer a Umrah, quando já volta a ser muçulmano, mas por vergonha pelo que tinha feito, ele não foi visitar o Khalifa. E apenas na época de Omar, Omar o convida, quando vê a sinceridade deste homem, e ele também, que já era um grande comandante antes do Islão, é convidado também para chefiar, não como um comandante máximo, mas como um homem de experiência nas guerras contra os romanos. Ele vai participar também nas batalhas de Yarmouk e Qadasiyah, que iremos falar no futuro, e morre também na batalha de Nahawand, no ano 21 da Hijra, portanto 10 anos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam ter falecido, que foi a última batalha que os muçulmanos tiveram contra os persas. Depois temos agora uma questão, que é, Abu Bakr combateu, naturalmente, todas as tribos que aceitaram um novo profeta. Eles eram apóstatas. Também combateu várias tribos que abandonaram o Islão. Também aceita-se. Mas ele também quis combater as tribos que não aceitaram profeta novo, nem quiseram abandonar o Islão, mas recusaram pagar o zakah. E é aqui que realmente levanta-se uma questão teológica, que é: será que um homem, quando recusa pagar o zakah, também é considerado um apóstata, que se estiver a viver num Estado muçulmano tem que ser combatido? Ou se estiver a viver num Estado não muçulmano, naturalmente deixa de ser muçulmano, não é combatido. É ou não é? Será que também recusar pagar o zakah leva um homem fora do Islão ou não? Isto é uma questão teológica que é importante perceber realmente todo esse conceito. Há, efetivamente, eruditos que dizem que basta ler a Shahada e um homem torna-se muçulmano. Entre as várias, portanto, podemos dizer, os vários 3 setores do Islão, os Ahl Sunnah wal Jama'a, ao qual nós pertencemos, graças a Allah, dizem que as ações são necessárias para a fé, mas nem todas as ações. Há, efetivamente, ações que estão coladas com a fé e rejeitar estas podem levar um homem a deixar de ser muçulmano. No entanto, só há algumas, não são todas. A Ahl Sunnah wal Jama'a é a favor dessa opinião. Número 2. Tens os Khawaris, que são aqueles grupos rebeldes que abandonam o bloco central e querem fazer uma espécie de um Islão paralelo, o Daesh e outros também iguais a eles, que dizem que todas as ações são importantes. Ou seja, se um homem deixar de fazer uma ação, por mais pequena que seja,
ele deixa de ser muçulmano. O que vale é que esse grupo é um grupo minoritário, pequeno, mas barulhento, e muitas das vezes toda a islamofobia que acontece e as más mensagens que o mundo ocidental recebe do Islão, infelizmente, vêm desses indivíduos. Número 3. Há os murjias, que também é uma força filosófica que vai aparecendo de volta e meia durante esses 1400 anos, que dizem que nenhuma ação é necessária, basta fazer a shahada, acabou, o resto, as ações não são necessárias, se o homem não fizer nada, mesmo assim é considerado muçulmano. Temos aqui as três, podemos dizer três, há quem diga que além da shahada há uma ou duas ações que são necessárias, há outros que dizem que são todas as ações necessárias, e há o terceiro grupo que diz que nenhuma das ações é efetivamente necessária. A Ahl Sunnah wal Jama'a, que naturalmente somos nós e que podemos dizer que somos quase 90% do mundo islâmico, eles usam realmente os vários versículos do Alcorão, são mais de 70 versículos do Alcorão, onde, além da fé, a oração e o zakah sempre vêm juntos. E são tantos os versículos que ligam esses três, a fé, a oração e o zakah, bem como a fé e as boas ações, que realmente faz com que a fé sozinha, tal como os murjias dizem, não chega. Mas, quando nós olhamos, as ações que Deus mais fala juntamente com a fé são, na realidade, o salá, a oração, e o zakah, que é a caridade. E por essa razão, a Ahl Sunnah wal Jama'a diz que essas duas são altamente necessárias. Sem elas, um homem, se publicamente as recusar e disser abertamente que eu não faço isso e não acho que isto está correto, se ele vive num Estado islâmico, naturalmente, ele terá que ir para o tribunal para ser julgado, e se ele vive num Estado não muçulmano, na realidade não se faz nada com ele, mas ele não vai ter, talvez, um funeral. Porque, na realidade, há 4 tipos de pessoas que podemos dizer que existem no mundo. Há aquelas pessoas que acreditam e praticam. Essas pessoas são chamadas mu'min, crentes. E é essas que nós esperamos que sejamos realmente dentro deste grupo. Número 2. Há aquelas pessoas que não acreditam e não praticam. É o que nós chamamos um kafir, um descrente. Depois há um terceiro tipo que é, ele não acredita, mas pratica. Nós chamamos essa pessoa um munafiq, um hipócrita. Ele diz que é muçulmano, mas na realidade ele faz tudo, mas por dentro ele não tem nenhum tipo de crença em Deus. E finalmente tens o quarto tipo, que é acreditas, mas não praticas. É aqui onde nós estamos. É este quarto tipo de pessoa que realmente se levanta aqui. Ele acredita em Deus, sim, mas será que pratica ou não pratica? Então, o que é que realmente esta pessoa é? Entre os Ahl Sunnah wal Jama'a há, efetivamente, opiniões que podemos dizer, variam. Uns dizem que este homem que acredita, mas não pratica, realmente pode ser um mu'min, realmente ele pode ser um crente, mas perante a sociedade não será tratado como um não crente. E outros, número 2, dizem que é um muçulmano, sim, mas é um muçulmano pecador. Ok? As batalhas que Abu Bakr travou contra as tribos que recusaram pagar o zakah, os que dizem que quem não paga o zakah é um kafir, eles dizem que Abu Bakr travou essas batalhas porque eles eram kafirs. Mas podemos dizer que a esmagadora maioria do mundo Ahl Sunnah, que diz que ele continua a ser muçulmano, mas é pecador, eles dizem que as batalhas que Abu Bakr travou com essas tribos não era porque elas eram não muçulmanas, mas porque elas rebeliaram-se contra o governo. E quando você, uma cidade toda, vai rebeliar contra um governo, é natural que o exército tem que lá ir. Ainda hoje
se estivermos num país e uma cidade inteira, uma coisa é um homem diz que eu não gosto de vocês, é uma coisa, mas imagina uma cidade inteira diz, nós não aceitamos o poder local. É lógico que há de haver guerra. E então, realmente aqui, o que podemos dizer é que a esmagadora maioria da Ahl Sunnah wal Jama'a diz que a oração e o zakah são altamente necessários. Se um homem publicamente as denunciar, deixa de ser muçulmano. Mas se ele não as faz, o zakat ou realmente a oração, ele não deixa de ser muçulmano, mas é um pecador e as batalhas que Abu Bakr travou com as tribos que recusaram pagar o zakat era por motivos de rebelião e não por motivos de serem ou não serem muçulmanos. A segunda pergunta é, qual é a recomendação mínima para uma pessoa ser considerada crente? Ou seja, tudo bem, além de acreditar em Allah e Muhammad como último mensageiro, acreditar em Allah como único Deus e Muhammad como seu último mensageiro, ter a crença como deve ser e fazer a shahada, quais é que são os mínimos que ele efetivamente tem que fazer? Há um grupo que diz que ele no mínimo tem que fazer a oração. Porque o Alcorão diz, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. O mínimo é a oração, mínimo dos mínimos. E, naturalmente, a seguir, pagar a caridade. Imam Bukhari, rahimahumullah, até diz no seu livro que nenhuma ação foi considerada como iman, como fé, como a própria oração. Ou seja, a própria oração é vista como se fosse a fé em física. Número 1. Número 2. O segundo grupo diz que a oração e o zakah, se um homem fizer, podemos dizer que ninguém pode atacar. Depois, se ele não fizer o resto, naturalmente que é mau, mas não se pode tocar mesmo assim. E porquê? Porque todos os versículos do Alcorão onde vem mencionado o Salah, também vem mencionado o zakah. Número 3. Há uma opinião um bocadinho mais também igual, e podemos dizer que essa segunda opinião, Salah e o zakah, é praticamente a esmagadora maioria da Ahl Sunnah wal Jama'a. Mas há uma terceira opinião, Ibn Taymiyyah e Imam Ahmad também dizem que devem ser todos os pilares, ou seja, os 5 pilares têm que ser, se falhar um pilar, sim, não há dúvidas que o Salah e o zakah, como são mais visíveis, porque é uma coisa de dar dinheiro, vê-se, e a oração é feita diariamente, acabará realmente por portanto, que ser importante. Agora, quando olhamos a termos históricos, vemos que Abu Bakr lutou com quem rejeitou o zakah. E tratou eles como se fossem não muçulmanos. Os que acreditam que se um homem deixar de fazer uma ação, deixa de ser muçulmano, apoiam-se sobre essa matéria e dizem que, já viram, eles não eram muçulmanos. Abdul Wahhab, os Najadis, os Wahhabitas em geral, eles realmente acreditam nisso. Eles são os verdadeiros defensores do takfirismo, que é basicamente dar uma fatwa de não muçulmano a alguém que não pratica A, B ou X. Eles são efetivamente a favor disso. A grande maioria dos juristas, conforme eu disse, que Abu Bakr, quando realmente tratou deste grupo não porque eles eram não muçulmanos, mas porque eles eram rebeldes, e portanto isso mostra claramente que se um homem tem a shahada e se ele, imagina, não faz a oração, não faz o zakat ou não faz outra coisa, é mau, é grave, é muito mau, mas não o trataremos como um não muçulmano, ou seja, ele vai ter direito a janaza, a funeral e tudo mais. Depois temos a famosa conversa de Omar, que teve uma vez uma conversa com Abu Bakr e mostra claramente que este grupo era um grupo muçulmano. Esta conversa está no Al-Bukhari, hadith número 6924, no Kitab al-Jihad. É um hadith de Abu Huraira, que disse que quando o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam faleceu, Abu Bakr tornou-se seu sucessor e houve árabes que fizeram apostasia. Abu Bakr disse:
por Allah, eu vou lutar contra aquela pessoa que diferencia entre a oração e o zakat, porque o zakat é obrigatório na riqueza. Por Deus, se alguém não der, nem que seja uma corda que é obrigatória dar, eu irei lutar até buscar o mesmo. Então Omar responde, quando houve efetivamente essa informação, que Abu Bakr, como é que tu podes lutar com pessoas a quem o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que eu fui ordenado para lutar com as pessoas até eles dizerem La ilaha illallah. Ou seja, quando uma pessoa diz La ilaha illallah, é muçulmana. A partir daí você já não pode tocar nela. E a partir daí, toda a sua vida, propriedade, riqueza, está completamente sagrada. E estamos a falar de um pormenor político. O Abu Bakr disse que, por Allah, eu vou continuar a fazer isso. Eu vou lutar com eles. E então Omar disse, eu realmente, quando ouvi isso, finalmente, fui eu falando, conversei com Abu Bakr, e então eu percebi que Abu Bakr estava a ver o que eu não conseguia ver. O peito de Abu Bakr tinha aberto, o que ele estava a falar, ele tinha razão, e nós realmente estávamos a pensar uma outra coisa. Ou seja, em outras palavras, o que pode derivar é que talvez o Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu estava a lutar com aquelas tribos, não é porque elas abandonaram o Islão, mas porque elas tinham abandonado um pilar e tinham feito uma rebeldia. E na rebeldia, e quando realmente há uma cidade ou uma tribo que faz a rebeldia, tu podes levantar as armas contra eles. E o grande sinal que Abu Bakr tratou esses diferente dos que fizeram apostasia é que os que fizeram apostasia, quando perderam a batalha, foram levados como prisioneiros e mais tarde realmente tiveram que pagar o seu resgate ou fazer-se pela sua vida. Já esse grupo que rejeitou pagar o zakat, quando eles perderam também a batalha, não foram levados como prisioneiros. Isto claramente mostra que essas pessoas foram combatidas por causa da rebeldia de não pagar um imposto, que é obrigatório por lei, e não realmente porque eles tinham abandonado o Islão. Para a semana, inshallah, vamos falar também sobre Malik bin Nuwaira, que é também um caso, uma pessoa que também, tinha realmente recusado pagar o zakat, e também vamos também falar mais um ou dois pequenos episódios sobre alguns pequenos episódios de algumas patrulhas que aconteceram durante este primeiro ano de califado de Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala. Jazakallah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.